Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 5 do livro Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso. Capítulo 5. Quando quase quebrei. O início da empresa era uma verdadeira lua de mel, todos apaixonados e alinhados, cientes de que estávamos construindo um grande negócio. Esse sentimento fazia parte de toda a equipe pedagógica, administrativa e comercial desde o primeiro dia de trabalho. O primeiro dia de trabalho foi no mês de março de 1995. A escola ainda estava em obras e a equipe de vendas se reuniu, sentada no chão e nas latas de tinta, no que seria nossa sala de reuniões depois da inauguração. Não víamos escombros, enxergávamos um lindo futuro. Nossos ouvidos não doíam com o som das marteladas que derrubavam paredes para executar o projeto das salas de aula e tampouco a poeira nos incomodava. Diariamente, era no meio da obra que nos reuníamos, antes de sairmos a campo em busca das primeiras matrículas. Até o dia 3 de abril de 1995, dia da inauguração, foram 70 matrículas realizadas. Isso significa que 70 clientes pagaram a matrícula antes mesmo de a escola estar em funcionamento. E o meu celular pessoal era o contato que esses alunos tinham da escola. Uma grande demonstração de confiança, resultado da enorme credibilidade que cada membro da equipe tinha em mim e no projeto. Aquele dinheiro oriundo das matrículas antecipadas tinha endereço certo. Sem ele, não teríamos caixa para pagar os funcionários dali a 30 dias. E as despesas não eram pequenas para a nossa realidade. Além do aluguel da sala de 437 metros quadrados no Rio de Janeiro, também pagávamos aluguel dos aparelhos de ar-condicionado, das linhas telefônicas, como eu disse, naquela época, antes das privatizações das empresas de telefonia, alugávamos linhas telefônicas, além da folha de pagamento dos quase 20 funcionários da equipe. O primeiro ano foi um enorme sucesso. Foram mais de 1.000 matrículas realizadas e os alunos satisfeitos com o resultado do curso. Em 6 meses de operação, com mais de 500 alunos na escola, além de não ter mais qualquer vestígio do limite estourado do cheque especial, experimentava uma cachoeira de fluxo de caixa recorrente entrando na conta da escola, o que impactou no meu padrão de vida de forma imediata. Estava muito confiante e tudo corria bem. Em 8 meses, decidi abrir a segunda escola da rede, dessa vez em São Paulo. O local escolhido foi a Avenida Paulista, um dos metros quadrados mais caros do mundo na ocasião. O desafio era alugar o imóvel, pois tinha apenas 23 anos de idade e não tinha fiador. No final de 1995, o aluguel, condomínio e IPTU de um andar somavam R$ 16.000 por mês, ou US$ 16.000 ao câmbio da época, quando um dólar equivalia a R$ 1. Muito dinheiro, mas não o suficiente para me assustar, já que, para dar certo, eu precisava apenas repetir o que tinha feito no Rio de Janeiro. O que eu considerava ser muito difícil mesmo era alugar um imóvel. Eu já tinha recebido algumas dezenas de nãos, alguns muito doloridos. Quando adorava o imóvel e criava a expectativa de fechar o negócio, a imobiliária me dizia que meus documentos não tinham sido aprovados. De fato, não era uma tarefa fácil que algum proprietário, ou mesmo que as imobiliárias, aprovassem um fiador do Rio de Janeiro que tivesse um imóvel que valesse não mais do que 4 vezes o valor do aluguel. Um dia, eu caminhava pela Paulista juntamente com Gerson Carvalho,
um companheiro das antigas que viria a ser o gerente comercial que assumiria essa primeira escola de São Paulo. Tínhamos acabado de receber um não em um imóvel que tínhamos gostado muito. Eu estava mal arrumado porque havíamos saído apenas para pesquisar novos imóveis para entrarmos em contato. Quando passamos em frente ao prédio de número 967 na Avenida Paulista, um belo prédio, o Gerson entrou para perguntar na portaria se havia algum andar disponível. O porteiro disse que sim e disse também que o representante do proprietário trabalhava no prédio e estava lá no momento. Quando o Gerson me disse isso, vi uma oportunidade de conversarmos com alguém que representasse o proprietário sem o intermédio das imobiliárias. Desarrumados mesmo, e isso era um fator muito importante, pois perceba que eu era um moleque de 23 anos e que precisava passar o mínimo de credibilidade. Subimos para conversar com o Elvio. Ele representava o proprietário de todo o prédio, que alugava os andares para boas e geralmente grandes empresas. Foram muitos os obstáculos, mas conseguimos alugar o quarto andar do prédio. Tive de vender o modelo de negócios, mostrar a seriedade de nosso projeto, falar sobre nosso sucesso no Rio de Janeiro. Imagine que não existiam sites na internet para verificação e pesquisa. Ajustar o horário do curso, negociar a mudança do horário de funcionamento do prédio, que precisaria funcionar inclusive aos sábados, negociar o valor, carência, etc. Saímos de lá com a chave do imóvel na mão, com o voto de confiança do Elvio, que foi honrado até o último dia, depois de 4 anos, pagando os aluguéis rigorosamente em dia, até que nos mudamos para um prédio que compramos na Avenida Paulista. Essa escola foi um enorme sucesso. Matriculamos mais de 1.500 novos alunos no primeiro ano e mais de 2.000 no segundo ano. A geração de caixa dessa escola foi fenomenal, o que nos proporcionou expandir o negócio para outras cidades do Brasil. Nos primeiros 3 anos, inauguramos 24 escolas, uma média de uma nova escola própria a cada 45 dias. Aos 26 anos, já contava com mais de 1.000 funcionários e um faturamento de dezenas de milhões por ano. Foi aí que, em 1999, decidimos reformatar os nossos processos. Percebemos que precisávamos desenvolver outros modelos de gestão para dar conta de toda aquela estrutura criada em pouquíssimo tempo. Contratamos uma consultoria de OIM, organizações e métodos, para nos ajudar no desenho desses processos e para nos ajudar a implantar um sistema de gestão que nos ajudasse a gerenciar melhor o que tínhamos em mãos. Era um modelo vencedor, porém muito cru. A intuição estava presente em tudo, mas com muito poucos dados disponíveis. O princípio era muito bom, mas a embalagem precisava melhorar. Por isso, enxergando nossa limitação, investimos em aprender mais sobre como profissionalizar nossa estrutura. Eu e Luciana decidimos que não abriríamos escolas em 1999. Era tempo de organizar a casa e consolidar o que já havíamos inaugurado. A maioria das escolas iam muito bem, outras performavam extraordinariamente bem, e 2 ou 3 precisavam de atenção e aportes mensais de capital. No geral, tínhamos uma operação positiva. No entanto, quando paramos para organizar e eu interrompi o meu ritmo mental para me conectar numa frequência um pouco mais administrativa por conta de minha pouca maturidade, eu me perdi um pouco. Trafegar por diferentes frequências mentais entre a expansão, vendas e administrativo exige maturidade, em especial quando saímos de uma escola inaugurada a cada 45 dias para zero. Lembre-se de que nenhuma escola seria inaugurada o ano inteiro
durante 1999. Em contato com as consultoras que foram contratadas, mergulhei em meu aprendizado, sugando muito delas e, ao mesmo tempo, implantando de imediato uma nova estrutura. Isso foi bom, mas rápido demais. Aumentei muito o meu custo fixo e, como estava mais distante das vendas naquele ano, a receita não acompanhou a tendência. Para completar, planejei uma nova estratégia comercial, saindo daquilo que dominava com resultados positivos para um modelo mais baseado em processos e não gestão de pessoas, o que me consumia muito tempo e energia. Eu estava embriagado por um modelo mais corporativo, baseado em processos, e não na pancadaria do campo de batalha com que estava acostumado. Para completar a receita do caos, como disse alguns parágrafos acima, compramos um prédio na Avenida Paulista em 1999 e outro prédio na Barra da Tijuca, onde funcionaria nosso quartel-general. As duas aquisições exigiam um desembolso de cerca de R$ 100.000 por mês em valores da época. Em valores atuais, cerca de 350 mil por mês. A nova estratégia comercial, em vez de performar 30% a mais como eu planejava, vendeu 30% a menos. Já os custos decolaram, o que nos criou um rombo de caixa de R$ 120.000 por mês na época e, em valores atuais, cerca de R$ 400.000. Nos primeiros meses, cobrimos com o cheque especial. Nos meses seguintes, refinanciando os carros, até que, em questão de poucos meses, o rombo já somava mais de 2,5 bilhões de reais entre cheque especial e impostos. O cenário era preocupante. Apesar das 24 escolas indo bem, tínhamos um fluxo de caixa negativo mensal por conta de vários investimentos combinados com uma receita abaixo da expectativa. Alguma coisa tinha que ser feita e de forma imediata. Numa determinada noite, Luciana, que estava grávida de nosso primeiro filho, estava no quarto com um monte de papéis espalhados sobre a cama. Foi a primeira vez que a vi preocupada. Aliás, a calma da Luciana sempre foi um ponto de equilíbrio para mim. Ela sempre tinha uma visão fora da caixa que me transmitia equilíbrio para tomar decisões. Naquele dia, ela estava um pouco diferente. Ela me disse: temos que pagar a folha amanhã. Estamos com todas as contas estouradas e sem caixa. Aquilo era muito sério, porque sempre tivemos em nosso modelo de gestão a folha de pagamento como algo sagrado. Por isso, nunca até então havíamos atrasado o pagamento de salários. Quando ela me disse que tínhamos chegado ao nosso limite, eu sabia que uma solução numa direção bem diferente da que estávamos precisaria ser tomada. Algo radical e eficaz. Ainda assustado com aquela preocupação inédita dela, desci até a cozinha para pegar uma garrafa de água para nós. A noite era uma criança. Não raro, virávamos noites juntos conversando e planejando os nossos próximos passos. Daquela vez, precisaríamos tirar um coelho da cartola para solucionar o problema de forma imediata e, em seguida, a longo prazo. Ao descer, com a cabeça quente, encontrei na escada um visitante inusitado. Ele estava na parede bem visível e tomei um susto quando o vi. Um gafanhoto enorme, de aparência assustadora, mas inofensivo. Eu não me considero uma pessoa mística, mas tenho insights, às vezes, que são resultados da leitura de alguns significados. O gafanhoto, por exemplo, em muitas culturas simboliza a falta de prosperidade por serem associados às pragas que destroem as lavouras. Eu estava vivendo um momento muito esquisito e nunca tinha visto um bicho daqueles na Barra da Tijuca, a poucos metros da praia. Eu fiquei intrigado com aquele encontro inusitado e chamei a Luciana.
Contei a ela sobre o significado do gafanhoto e disse que aquele aparecimento não era casual e que iria tomar uma atitude simbólica que marcaria o início da mudança radical daquela situação financeira em que nos encontrávamos. Peguei uma sacola plástica e coloquei com muito medo o bichão dentro dela. Então contei a Luciano o meu plano. Vou pisar na sacola e matar este gafanhoto. Este gesto simbólico vai marcar a nossa virada de jogo. Luciana me olhava com os olhos arregalados, querendo entender o que estava acontecendo, mas em seguida me perguntou: e o que vamos fazer depois para resolver as coisas? Expliquei para ela que eu não sabia, mas que era muito importante que eu consumasse aquele ato. Eu dizia isso sem saber direito, porque não estava seguindo nenhuma receita mágica ou ritual. Era apenas algo de minha cabeça, mas sentia que eu precisava fazer aquilo. A Luciana concordou e então parti para executar o plano. Peguei a sacola, fechei com um nó, fomos para fora da casa e a coloquei no chão. Em 1999, não tínhamos smartphones para filmar cada coisa que fazemos e que achamos importante, mas tenho essa cena gravada em minha memória. Como a sacola era transparente, dava para ver os olhos esbugalhados do gafanhoto, como se estivesse pressentindo o seu fim. Eu olhei para o bichinho, fiquei com muita pena e disse: Cara, eu faço cagada na empresa e agora eu vou matar o bichinho? Que culpa ele tem? Eu disse essas palavras com muita pena dele e estava propenso a recuar. Nessa hora, a Luciana segurou no meu braço, olhou nos meus olhos, do jeito que só ela sabe fazer, e disse: Flávio, se você veio até aqui, você deve ir até o fim. Amanhã será preciso firmeza para seguir em frente com nossas decisões. Eu concordei e pisei na sacola. Ainda me lembro do barulho do corpo do gafanhoto estourando como uma barata. Foi o fim daquele bichinho inocente e o início do fim de nossos problemas financeiros. Não porque matei o bichinho. Não há nada de real nisso. É simbólico e explico a seguir. Voltamos para o quarto e viramos a noite trabalhando num plano de ação para conseguir reverter o quadro. Montamos um modelo de fluxo de caixa detalhado que simulava todas as variáveis de nosso modelo de negócios. Ao final, tínhamos um plano de ação que incluía todas as despesas que deveriam ser cortadas e a performance de vendas que precisaríamos ter nos meses seguintes para, com essa combinação, quitar toda a dívida que adquirimos em pouco tempo, os 2,5 milhões de reais, que em valores atuais seriam uns 9 milhões. Para resolver o pagamento de funcionários no dia seguinte, abrimos uma concorrência com 3 bancos para abrirmos as contas de nossas 24 escolas. Cada escola operava com 3 contas diferentes, ou seja, um total de 72 contas diferentes com o banco que vencesse a concorrência. Fecharíamos o contrato com quem oferecesse as melhores taxas e crédito. Luciano organizou esse processo logo pela manhã e depois do almoço já tínhamos fechado com um dos bancos. O limite de cheque especial de cada conta aberta foi usada para pagar os funcionários. Com relação à redução de despesas, o pacote incluía desmontar todo o plano da consultoria de processos que envolvia a contratação de alguns profissionais de áreas como RH, operações, TI, além da devolução do prédio do quartel-general que eu havia comprado e anunciado para toda a empresa. A primeira atitude era a demissão de 4 pessoas logo depois do almoço do dia seguinte à nossa madrugada de planejamento. Confesso que foi muito difícil. Eu não tenho dificuldade de demitir alguém, mesmo não sendo agradável. Mas aquelas pessoas eram especiais, estavam 100% motivadas com o trabalho que estávamos começando a realizar. E para piorar, eu gostava muito e acreditava no potencial delas. Lembro-me bem
de meu sentimento antes de entrar na reunião que já estava marcada desde a primeira hora da manhã. Ao longo do dia, já sabendo o que faria depois do almoço, passei várias vezes no escritório pelas pessoas que seriam mandadas embora. Elas tinham um olhar desarmado, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Meia hora antes eu pensei: eu faço cagada na empresa e eles têm que ser demitidos? Que culpa eles têm? Meu instinto era de recuar e, de repente, me dei conta de que o que estava sentindo era exatamente o que senti quando estava prestes a matar o gafanhoto. Eu me lembrei do olhar da Luciana segurando no meu braço e dizendo: faça o que tem que fazer. Então, eu executei as 4 demissões com uma enorme dor no coração, mas aliviado, porque não recuei e fiz o que deveria ser feito. O mesmo foi replicado nas várias ações que planejamos, inclusive na devolução do prédio que compramos de uma construtora com a qual já havíamos feito outros negócios. Nesse caso, era uma questão de orgulho mesmo. Eu tinha pessoalmente esbravejado para todos os funcionários sobre nossa compra. Agora, eu tinha que dizer para todo mundo que estava devolvendo porque precisávamos equacionar o nosso fluxo de caixa. Tive que pisar nesse gafanhoto também, o gafanhoto do orgulho. Deu tão certo que a construtora nos isentou da multa contratual. O custo total que essas 4 demissões representavam em valores da época era de R$ 60.000 em salários, que, somados com encargos, significava cerca de R$ 120.000 por mês, além do valor da prestação do prédio, que seria cerca de R$ 100.000 por mês. Só neste movimento, mais de R$ 210.000 seriam economizados a cada mês, sem que alterássemos a performance da empresa, já que esses movimentos eram resultado da consultoria que estávamos realizando para implantar novos processos. No embalo das reformulações que combinamos em nossa madrugada de reuniões pós-gafanhoto, no total foram cerca de 30 demissões, um prédio devolvido, vários contratos renegociados e redução de custos de viagens, já que começamos a partir daquele momento a franquear as escolas próprias localizadas fora do eixo Rio-São Paulo. Além disso, é claro, foi feita a rescisão do contrato com a consultoria. O somatório das reduções de custos ultrapassava os R$ 450.000 em valores de 1999. Essa era a primeira parte do plano, que foi executada já no primeiro mês. A segunda parte consistia em aumentar os resultados de vendas. Para isso, eu teria que reassumir a área comercial, da qual tinha me afastado naquele ano. Sem perceber, eu estava me transformando num burocrata e me afastando de minha essência, a mesma que tinha feito com que eu crescesse até aquele momento. Numa reunião, meses antes, eu tinha dito para a equipe comercial que eu estava cansado daquele trabalho, que eu mudaria os processos e que produziríamos mais com gente mais qualificada. Um tiro no pé. Um devaneio praticado por muitos empresários que, depois de alcançarem um mísero sucesso, permitem que isso suba a cabeça e se dão ao luxo de ficarem de saco cheio de fazer a sua obrigação. Infelizmente, foi o que aconteceu comigo. Eu convoquei toda a minha equipe comercial para uma reunião. Veio gente das 24 escolas de todo o Brasil. Fui direto ao ponto. Abri o jogo e disse: eu errei. Desprezei o que nos trouxe até aqui. Eu me dei ao luxo de ficar de saco cheio do que nos fez ter o sucesso que conquistamos. Eu me tornei um burocrata. Porém, decidi retomar de onde parei, resgatar a nossa essência e avançar como jamais avançamos. Vocês têm todo o direito de não acreditarem em mais nada do que eu vou falar para vocês, ou podemos nos unir ainda mais a partir de agora para construir algo ainda maior. Quem está dentro? Foi uma hora de discurso que transmitiu mais ou menos o que escrevi acima.
A adesão foi de 100%. Em nossa planilha de simulação, eu precisava aumentar em 30% a produtividade das vendas. Isso, combinado com a redução das despesas, nos daria a resolução do problema de fluxo de caixa de imediato e o pagamento da dívida com os bancos e impostos em pouco mais de 1 ano e meio, considerando os juros bem altos. O fato é que dobramos os resultados das vendas em menos de 6 meses. Finalizamos o ano de 2000 com tudo muito bem encaminhado financeiramente e com uma plataforma pronta para expandir através de franquias. Para coroar de êxito toda essa saga, no início de 2001, eu fiz uma transação de venda de algumas escolas próprias no Rio de Janeiro, no valor de 3,5 milhões de dólares. Estava assim enterrado o estrago feito pelo gafanhoto da arrogância e por todos os erros que cometi quando estava me tornando um burocrata e me afastando da essência que tinha para liderar a empresa. Ponto de inflexão. Neste capítulo, vemos um ponto de inflexão decisivo na história da WhatsApp. Até aquele momento, tínhamos experimentado um crescimento meteórico, mas a partir do quarto ano, em 1999, eu me perdi. Aos 27 anos, com uma autoconfiança enorme devido aos resultados colecionados, cometi um erro muito comum: a acomodação e a arrogância. Uma combinação explosiva que poderia ter custado muito caro para minha biografia. O ponto de inflexão ocorreu justamente naquela noite em que vi a Luciana grávida de 7 meses, sentada na cama com um monte de papéis espalhados à sua volta e preocupada. O encontro com o visitante inusitado, o gafanhoto, o ritual intuitivo que fiz, o olhar da Luciana segurando o meu braço, seguido de uma madrugada inteira de planejamento. O dia seguinte dessa sequência de fatos foi a virada avassaladora de um fracasso retumbante para uma prosperidade multiplicada. O que ficou de aprendizado para mim dessa experiência difícil, mas vitoriosa no final, é que, quando acertamos, as pessoas que estão ao nosso lado são beneficiadas com nossa vitória. Por outro lado, quando cometemos erros sérios em nosso caminho, os que estão ao nosso lado também pagarão o preço. Foi a primeira e única vez em 23 anos que vivi essa situação. Hoje, sinto-me mais preparado para medir melhor as decisões que tomo e suas consequências. Outro aprendizado é que, para executar o plano de virada que eu e Luciana projetamos naquela noite, eu precisaria de muita coragem e humildade. Precisaria, além de tomar medidas duras, assumir os meus erros para minha equipe, reconhecer o meu desvio e recuar em decisões tomadas, desapegar-me de bens e status, bem como passar por tudo isso feliz e consciente de que estava dando 10 passos para trás, a fim de avançar milhares de passos a curto prazo. E se eu não tivesse feito tudo isso, talvez eu não estivesse aqui escrevendo este livro e não tivesse vivido muitas outras coisas que experimentei nos últimos anos. Em vez de ter pisado no gafanhoto, ele iria embora e traria com ele uma nuvem de gafanhotos que destruiriam a minha lavoura.